O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Quando a nossa visão vai ficando embaçada com o passar dos anos, chamamos isso de catarata. E é sobre essa doença que deixa mais de 350 mil brasileiros cegos por ano que o Olho Clínico fala hoje. O cristalino é uma estrutura transparente responsável por focar as imagens no fundo do nosso olho, mas com o passar dos anos ele começa a esbranquiçar, e é esse processo gradativo que chamamos de catarata. O olho é composto por várias estruturas, né? E dentro do olho, todo mundo tem uma lente natural do organismo que se chama cristalino, né? O cristalino é responsável por focar a imagem no fundo do olho. Com o passar da idade, o cristalino, que é transparente, por causa dos raios ultravioleta do sol que a gente vai tomando durante toda a nossa vida, por causa de vários remédios que a gente vai tomando durante a nossa vida, ele vai amarelando ou esbranquiçando, então isto é, ele vai opacificando. Isso ocasiona um embaçamento na visão progressiva e o nome disso é catarata. Então catarata é simplesmente o cristalino opacificado. Os raios ultravioletas, os medicamentos à base de corticoide e outras doenças como a diabetes são os principais causadores da catarata. Então assim, catarata, na verdade, todo mundo vai ter catarata um dia, né? Então o que está acontecendo é o seguinte, a população está vivendo cada vez mais. Então se nós formos comparar, na década de 60, uma pessoa de 40 e poucos anos era uma pessoa idosa, era uma pessoa velha, né? Hoje em dia, as pessoas com 60 anos, 65 anos ainda estão em plena capacidade laborativa, ficam trabalhando muito. Então, o que acontece? Várias coisas. Número 1, as pessoas estão vivendo mais. Só que assim, em cada família, a catarata costuma aparecer numa idade. Tem gente que aparece catarata com 40 anos, tem famílias que a partir dos 50, tem família que a partir dos 60 e por aí vai. Normalmente a gente encontra catarata a partir dos 65, 70 anos, mas hoje em dia a gente está encontrando catarata cada vez mais cedo. Então, existe relação com raios ultravioleta do sol. Tem gente que toma sol e tem câncer de pele, tem gente que toma sol e não tem câncer de pele. Então, a gente orienta para que todos usem protetor solar. Da mesma maneira, a catarata. Tem gente que tem uma tendência genética a responder aos raios ultravioleta do sol a opacificar mais rápido o cristalino. Então, nós orientamos que todos devem usar óculos escuros, porque você não sabe se você vai ser dessa pessoa que tende a ter catarata ou não. Então, os raios ultravioleta do sol eles têm a ver com isso, porque pessoas que trabalham no campo, que não têm aquele costume de usar óculos escuros, a gente costuma encontrar catarata mais jovem do que pessoas que moram em cidade ou que trabalham em escritórios, ambientes que não têm tanta exposição a raios ultravioleta. Medicação, vários tipos de medicação também influenciam na opacificação do cristalino, principalmente o uso de corticoides. Então, onde que a gente usa corticoides na medicina? E muitas alergias, são pessoas que têm rinite crônica, bronquite asmática, né? Vários tipos de doenças de pele, porque até a pomada que você usa, que tem a corticoide, ela absorve pela corrente sanguínea, ela pode ir para o olho depositar, né? Muitos tipos de reumatismo hoje em dia são tratados com corticosteroides. Então, assim, o corticoide é um remédio muito bom, é um anti-inflamatório muito potente que resolve muitas alergias, resolve muitas doenças autoimunes, resolve muitos tipos de reumatismos, mas tem os efeitos colaterais. Um deles é a opacificação do cristalino, é a tendência a ter catarata um pouco mais jovem. Algumas doenças, como diabetes, né, o diabetes, que seria o excesso de açúcar no sangue, os pacientes que têm diabetes mais descontrolado, eles costumam depositar até um pouco de açúcar, vamos dizer assim, no cristalino e acabam pacificando antes da hora também. A catarata é uma doença que aparece comumente entre os 65 e 75 anos. É que aparece um pouco de embaçamento na vista, né? Então a gente começa a sentir dificuldades nas atividades, né, do dia a dia. Então, eu procurei assistência e foi indicada a cirurgia, né, para catarata. Olha, eu já esperava por isso, né, porque a nossa família, todos eles já fizeram cirurgia de catarata e eu percebi que os sintomas eram iguais.
Contudo, ela vem sendo diagnosticada cada vez mais cedo. É o caso da Leonice, que descobriu estar com catarata aos 49 anos. Num procedimento de exames de rotina, porque como eu estava com os olhos embaçados, eu imaginei que fosse a minha miopia, que estivesse ficando pior, e aí a gente começou a fazer os exames para fazer a cirurgia laser de miopia, e foi diagnosticado catarata. Eu confesso que eu fiquei bem apavorada, porque eu falei, não era isso que eu estava imaginando, mas depois me explicaram direitinho o porquê e como seria, e eu fiz a cirurgia. Porque na minha ideia, catarata só apresenta em pessoas a partir de 80 anos, 65, 70, não sei. Como eu não tinha essa idade, eu era mais nova, eu falei, não, eu não posso ter isso. Então eu fiquei apavorada. Depois eu fiquei sabendo que é uma doença que acontece até em criança. Depende de como você vive, depende dos fatores que você tem contato no dia a dia, que faz com que a doença apareça, né? Por exemplo, uma pessoa que tivesse 85% de visão na década de 80 estava satisfeita, achava que enxergava bem, resolvia todos os seus problemas. Hoje em dia, uma pessoa com 90% de visão já acha que não está enxergando nada, já não consegue ver placa, já não consegue usar o celular, o smartphone, tablet. Então, essa pessoa ela tem necessidade visual muito maior do que antigamente. Além do que, tem o fato de que, naquilo que a gente falou de medicação, né? Antigamente as pessoas talvez não usavam tanto remédio igual hoje em dia elas usam, né? Hoje as pessoas têm mais acesso à informação. O único tratamento disponível hoje para a catarata é a cirurgia. Hoje, por exemplo, nós estamos num ponto que o paciente não fica internado, a cirurgia demora de 8 a 10 minutos, é só com colírio, anestesia. O paciente é levemente sedado por causa do estresse da cirurgia, mas a cirurgia é feita somente com anestesia com colírios. Não é feito corte no olho, não é dado ponto no olho. Isso significa o quê? Que a cirurgia é muito mais segura. A chance de acontecer alguma coisa errada é muito pequena. Então, hoje em dia, você não espera a pessoa ficar quase cega para poder operar. Então, na hora que a pessoa começa a ficar com a visão um pouco já embaçada, ou ela quer aproveitar para também se livrar um pouco do uso de óculos, a gente já indica a cirurgia mais cedo. É um procedimento bastante simples que dura em média 10 minutos. Hoje em dia, então, o paciente chega, a gente pega a veia do paciente só para fazer uma leve sedação. É leve porque só vai demorar de 8 a 10 minutos, né? Então, como que ela é realizada? O médico coloca um aparelho para deixar o olho aberto e aí a gente faz só um furinho no olho. Nesse furinho vai entrar uma canetinha, que chama faco emulsificador. Essa canetinha, o que ela vai fazer? Ela vai derreter a catarata e vai sugar ela. Então, aquele espaço que tem essa lente aqui vai sumir e vai ficar sem nada lá dentro. Aí nós pegamos uma lente, né, que ela é própria para isso, não é desse tamanho, logicamente, né. Essa lente a gente dobra ela e através de um injetor especial ela entra por aquele furinho e dentro do olho a lente abre. Então é uma cirurgia que não precisa de corte, igual na década de 90, porque na década de 90 a gente cortava, tirava o cristalino inteiro, colocava a lente e dava ponto. Hoje em dia não, através de um furinho a gente derrete a catarata, a gente emulsifica ela com raios ultrassônicos. Essa catarata é dissolvida então e com uma lente dobrável a gente coloca lá dentro. Então não precisa tirar o olho para fora, igual algumas pessoas acreditam, né? Então a cirurgia é realizada com anestesia local, só com furinho, não precisa nem dar ponto, porque esse furinho ele se fecha sozinho. Então a pessoa já sai enxergando e não precisa assim só seguir as orientações pós-operatório e é bem tranquilo a cirurgia, assim é fácil, é rápido e já pode ir para casa após a cirurgia, né? As lentes usadas para substituir o cristalino durante a cirurgia podem ser de diversos tipos. Elas variam de acordo com as condições físicas do paciente. Além de ser um procedimento rápido, o pós-cirúrgico exige apenas repouso de 7 dias para cada olho operado. Higiene, né? Você tem que colocar colírio no horário determinado, que ele passou só para não ter problema de infecção, mas não tem restrição nenhuma. Não muda a rotina em nada. As recomendações são assim, hoje em dia a gente não usa mais tampão, então o paciente já sai com o olho aberto praticamente, a gente só usa um óculos de proteção para não pegar vento e poeira, né?
A gente recomenda porque a estabilidade da lente dentro do olho, geralmente ela demora uns de 5 a 7 dias para ela, vamos dizer assim, grudar bem dentro do olho, né? Então, nos 7 primeiros dias a gente recomenda que não carregue pesos muito grandes, que a pessoa não deite do lado operado e que a pessoa não abaixe a cabeça. Lógico, ela vai acabar abaixando um pouco a cabeça, ela vai carregando algum tipo de peso, às vezes durante a noite ela pode dormir de um lado ou do outro. A gente dá essas recomendações para quê? Para que haja uma maior segurança, para que a pessoa para que não haja a possibilidade da lente se mexer dentro do olho, além de, por exemplo, atividades aquáticas, tipo piscina, hidroginástica, né, que as pessoas mais idosas costumam fazer, a gente costuma evitar por quê? Porque a piscina, tem muita gente que usa, tem água parada, a gente não sabe o que acontece lá, então a gente prefere que a pessoa, pelo menos durante uns 15 dias, não faça atividades aquáticas. Então, de atividades físicas, a gente espera também uns 7 dias, por causa do esforço que tem na atividade física, para que não ocorra a possibilidade da lente intraocular se mover. Mas 7 dias para cada olho, a gente considera muito pouco. A pessoa faz isso e quando percebe já passou 7 dias. Os pacientes que realizaram a cirurgia garantem que a melhora é percebida imediatamente. Logo nos primeiros dias a gente já percebe uma boa melhora da vista. Melhorou bastante. É só agora aproveitar a vida, é uma nova fase, né? Enxergando bem melhor. Além de dar resultados imediatos, a cirurgia ainda garante o fim da catarata. Como a cirurgia de catarata é a troca do cristalino, e a gente só tem um cristalino, não tem como a catarata voltar. Não se esqueça de que quanto antes você receber o diagnóstico de catarata, mais eficaz é o combate à doença. Se você quer rever este ou outros programas, acesse o nosso site e as redes sociais. Até semana que vem!